Olá, ouvintes! Está no ar mais um podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, a voz da indústria de celulose e papel, pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. E nesta edição do nosso programa, apresentaremos a todos e a todas os seguintes destaques editoriais da edição de novembro da Revista Papel. Em especial, nossa reportagem de capa, que traz em 22 páginas todos os detalhes da 9ª Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas, promovida pela ABTCP. Traremos sonoras da abertura do evento com Darcio Berni, diretor executivo da associação, Rodrigo Visoto, vice-presidente do Conselho Executivo da ABTCP e presidente da Cadent, e de Paulo Silveira, coordenador do Conselho Diretor da Associação e diretor industrial da região sul da Suzano. E, Patrícia, os ouvintes também poderão conferir os comentários de Dimas Rodrigues Neto, diretor de Engenharia de Processo e Equipamento da América do Sul da Valmet, falando sobre o trabalho apresentado sobre o tema da sustentabilidade. A Valmet, caros ouvintes, é a nossa apoiadora deste podcast. Isso aí, Thaís. E teremos como convidados em nosso segundo bloco os colunistas Carlos Baixa, professor economista da Exalc USP, o embaixador José Carlos da Fonseca Júnior, diretor executivo da Indústria Brasileira de Árvores IBA, e Mauro Berni, pesquisador das áreas de Meio Ambiente e Energia do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético da Unicamp. E os assuntos, Patrícia, são informações relevantes aos nossos ouvintes. Baixa abordará o desempenho do mercado e os preços de celulose que caíram em algumas regiões, como China e Estados Unidos. O embaixador irá fazer um balanço da COP26, onde ele esteve participando da conferência, enquanto Berni falará sobre a importância da bioenergia na transição energética e do tema energia durante a COP26. E já no terceiro bloco, caros ouvintes, teremos a participação de Regiane Esturilho, do escritório Esturilho Advogados, que está com um artigo assinado no site da OPapel, revista opapel.org.br, não é o papel digital. Ela fala sobre a tributação de PIS/COFINS, tema este, vale lembrar, amplamente discutido pelos aparistas empresários do setor de papel para embalagem. E olha só, além disso, traremos notícias do nosso radar, informações da reportagem especial sobre o Fórum Mundial de Bioeconomia e os comentários de André Arantes, diretor-geral da BO Paper, em sua entrevista para o ABTCP Talks da última semana. E fiquem atentos, os assuntos abordados neste podcast ABTCP Revista Papel em Minutos podem ser lidos em detalhes em suas respectivas colunas e reportagens completas na edição impressa da revista O Papel, que em breve chegará às residências das senhoras e senhores. Ou, se quiserem antecipar a leitura, acessem os conteúdos em opapeldigital.org.br. E feitas as apresentações sobre o que esperar e quem encontrar aqui neste programa, começamos então pela reportagem de capa, que traz um dos principais eventos de grande contribuição para o desenvolvimento técnico do setor, a Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas. E este evento é famoso, hein, Thaís? Quem acompanha o setor já sabe. Em sua 9ª edição, a ABTCP promoveu o evento no Mato Grosso do Sul entre os dias 19 e 21 de outubro, de forma remota este ano, devido às limitações que a pandemia da Covid-19 ainda nos impõe. Darcio Berni, diretor executivo da ABTCP, abriu o evento virtual, ressaltando as vantagens do formato. O evento organizado pela ABTCP desde 2013, que é a 9ª edição, e nós sempre tivemos o apoio de profissionais e de empresas do setor. Esse é o segundo ano que nós fazemos nesse formato online, por razões conhecidas relacionadas à pandemia, porém isso traz para nós um benefício de termos mais participantes. Como a gente trata de temas que são de interesse da indústria, e a nossa indústria está localizada em diversas regiões do país, isso facilita as questões logísticas, as pessoas não têm que se deslocar e podem participar conosco, sejam os palestrantes, sejam apenas os ouvintes, mas isso democratiza um pouco mais essa atividade que é de interesse comum. Rodrigo Visoto, vice-presidente do Conselho Executivo da ABTCP e presidente da Cadent, também participou da sessão de abertura da 9ª Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas e falou sobre a importância de reunir veteranos e novos profissionais com um propósito comum, fortalecer o setor frente às tendências e aos desafios atuais. O executivo enfatizou o papel da ABTCP neste engajamento. Os integrantes, os profissionais dessa rede que forma a ABTCP era muito diversificada. A gente tem estudantes, aposentados, nós temos as empresas produtoras, as empresas fornecedoras do setor. Então, como o vídeo mostrou, é um ponto de encontro do setor, é um ponto de referência na formação de profissionais e desenvolvimento tecnológico.
Dentro de valores, até aqui serve como testemunho o quanto é importante da associação, o quanto ela oferece com relação a relacionamento, com relação a oportunidade de negócios, a chance, como fornecedor, a gente buscando sempre ter valor ao cliente e ter como agente catalisador para poder juntar as informações à BTCP, de forma a gente poder ouvir o usuário, a gente poder ouvir aquele que faz as mais diversas áreas, não apenas aquela que a gente vive. O trabalho encabeçado pela BTCP também foi evidenciado por Paulo Silveira, coordenador do Conselho Diretor da Associação e diretor industrial da região sul da Suzano. Patrícia, ele contou que recentemente a BTCP realizou um diagnóstico com a contribuição de todos os seus stakeholders para definir as categorias que terão relevância ao olhar de futuro da entidade. O histórico da Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas e o tema central desta última edição demonstram como os temas estão interligados. Para quem trabalha plantando, colhendo e transformando, não é demais também falar que há 9 anos atrás teve essa iniciativa de criar uma semana de celulose e papel em Três Lagoas, e que só um exemplo simbólico do que isso representa é que Três Lagoas, nesses 9 anos aí, se tornou a capital da celulose no país. Não é? E isso demonstra bem a capacidade de transformação, a agilidade com que as coisas acontecem no nosso setor. E, ao olhar o tema proposto para essa semana, nós temos aí a sustentabilidade da indústria de celulose e papel pela inovação tecnológica. Temos falado bastante sobre a questão da sustentabilidade, mas a proposta aqui é fazer a conexão da sustentabilidade com a inovação tecnológica. E para que a gente possa discorrer um pouco sobre isso, existe uma conexão importante com o planejamento estratégico que está sendo feito desde o ano passado pela BTCP. Isso mesmo, e ao todo 22 palestrantes compuseram o evento e mostraram como a sustentabilidade crescente da indústria de celulose e papel passa pela inovação tecnológica. O trabalho apresentado por Dimas Rodrigues Neto, diretor de Engenharia de Processo e Equipamento da América do Sul da Valmet, destaca-se dentre esses exemplos. O palestrante fez uma revisão de tecnologias e processos já disponíveis no mercado que possuem aderência ao tema de investimentos ESG. Ao conversar com a nossa equipe, Dimas ressaltou a importância de fornecedores de tecnologia e clientes manterem um diálogo estreito para chegar às melhorias contínuas que todos almejam. Nós entendemos que a cooperação técnica em pesquisa e desenvolvimento no setor de celulose e papel é de extrema importância e gera sinergias que contribuem com a aceleração do desenvolvimento e também na aplicação das tecnologias limpas e sustentáveis. Não adianta a gente desenvolver tecnologia sem que essas estejam diretamente conectadas às necessidades dos nossos clientes e também às megatendências do mercado. Os interesses e o know-how dos fabricantes e dos fornecedores de tecnologia, eles se complementam, de forma que o esforço em conjunto sempre acaba produzindo efeitos mais impactantes quando a gente compara com esforços individuais. Nós da Valmet temos casos no Brasil reais, por exemplo, de cooperações com clientes que estão contribuindo muito com a evolução do setor. Na reportagem de capa deste mês, no site papeldigital.org.br, vocês podem conferir mais detalhes sobre a apresentação do Dimas e dos demais palestrantes, além de ficarem a par das frentes de trabalho às quais o setor dedica-se atualmente, contemplando todos os aspectos que compõem a sustentabilidade. Além da reportagem de capa, caros ouvintes, não deixem de conferir a entrevista desta edição com Rodrigo Davoli, presidente da Sylvamo Brasil e vice-presidente sênior para a América Latina da companhia. No início de outubro, a International Paper Brasil apresentou a sua nova identidade institucional, quando a companhia passou a se chamar Sylvamo, a partir da conclusão da separação global dos negócios de papéis para embalagem e do enfoque exclusivo à fabricação de papéis de imprimir e escrever. Nessa entrevista, Davoli conta quais fatores motivaram a separação dos negócios e como o processo se desenrolou até chegar à apresentação do novo nome.
Além disso, o Rodrigo também aborda os pilares estratégicos que baseiam a atuação da Silvamo e detalha de que forma tais pilares contribuirão para os objetivos almejados nos próximos anos. Então, acesse agora mesmo e confira o ping-pong na seção entrevista da nossa edição de novembro em opapeldigital.org.br. E vamos em frente, caros ouvintes, que nos próximos blocos tem muito mais informações para vocês sobre a edição da O Papel deste mês. Podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, a voz da indústria de celulose e papel, pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. E este programa conta com o apoio da Valmet. A visão da Valmet é ser campeã em atendimento aos clientes e, ao longo dos anos, vem desenvolvendo uma combinação única, que oferece tecnologia de processos, automação e serviços com mais de 200 anos de experiência industrial. Esse é o Valmet Way to Serve. E abrimos nosso segundo bloco deste podcast, o Papel em Minutos, edição de novembro, trazendo agora os destaques de colunas e colunistas. Participam conosco deste programa, conforme anunciamos no bloco anterior, os colunistas Mauro Berni, embaixador José Carlos da Fonseca Júnior e o professor Carlos Baixa. E na coluna Biomassa e Energia Renovável, Mauro Berni fala sobre a bioenergia na transição energética no Brasil como algo fundamental para se atingir as metas em desenvolvimento sustentável, adotadas em 2015 pelos líderes mundiais incluídas na Agenda 2030. Além de abordar como a cadeia de valor do aproveitamento da biomassa e seus resíduos derivados vem expandindo-se no Brasil, Berni evidencia os efeitos positivos dos investimentos na geração de energia limpa e renováveis, saneamento, criação de empregos, redução de gases de efeito estufa e a descarbonização pelo país. O artigo está imperdível. Ele comenta ainda que a transição energética que iremos vivenciar no século XXI fará uma transformação profunda na maneira como o mundo produz, transmite, distribui e consome energia. E quem viver verá, hein, Thaís? Bem, conversamos então com o nosso colunista sobre o processo de transição energética e as principais características deste processo. Mauro, o que você poderia destacar sobre quais serão as marcas dessa bioenergia da transição energética no Brasil? A bioenergia e a eficiência energética serão as pontes para a transição energética brasileira até 2050. Vejam, a Terra está superaquecendo. De acordo com os dados da NASA, a temperatura em média, lá em 2019, superou 0,98 graus os níveis pré-industriais. O aquecimento global, além de provocar o derretimento das geleiras e o aumento do nível do mar, desencadeia outras mudanças climáticas, como a desertificação e o aumento de fenômenos extremos que a gente tem visto por aí, tipo furacões, inundações, incêndio, e as alterações do clima, que pode causar danos incalculáveis para todos os setores industriais. A comunidade científica, nesse contexto, é unânime em atribuir a causa de emissões antropogênicas de gases de efeito estufa na atmosfera. Ao Brasil, em particular, nós temos 3 eixos para atacar, que é as emissões de CO2, metano e o desmatamento ilegal. Nesse contexto, para a gente garantir essa transição energética até 2050, de modo a atender às métricas que são colocadas, nós vamos precisar atuar, mudar a nossa matriz, a gente vai buscar meios de mudar a nossa matriz, que é focada em combustíveis fósseis, para uma com baixa ou zero emissões, e aí sim baseado em fontes renováveis. A questão das políticas públicas, seu fortalecimento, tem que ter o Estado, sobretudo no caso do desmatamento ilegal, o Estado tem que atuar, E a gente vê pela história que o processo de transição energética não é novo na história. No passado, por exemplo, vivemos grandes mudanças fundamentais. A passagem da madeira para o carvão, no século XIX, do carvão para o petróleo, no século XX. O que diferencia essas transições é que hoje nós estamos na beira do abismo, que isso a planeta está sofrendo a maior ameaça. Então, a gente vai precisar rapidamente tomar, população, sociedade, tomar as precauções necessárias para garantir a vida futura aí dos nossos netos, bisnetos. O processo de transição energética não é novo, como já disse na história. A transição energética, porém, não se limita ao fechamento das usinas de carvão, como discutiu-se tanto na COP26, e o desenvolvimento de energias limpas. É uma mudança de paradigma. Nós temos que pensar isso como uma mudança de paradigma de todo o sistema. Uma grande contribuição para a descarbonização é determinada pela eletrificação, passa pela eletrificação, que torna mais limpos,
todos os outros setores, especialmente o de transporte. A questão da IoT, internet das coisas, né? A digitalização das redes, que melhora a eficiência energética e facilita você colocar nas linhas de transmissão, fontes renováveis de energia com base na eletricidade. Tudo isso significa uma vantagem, não apenas para o clima, mas para a economia e a sociedade. A digitalização, por exemplo, das redes permite criar o que a gente chama de redes inteligentes, abrindo caminho para novos serviços aos consumidores. Do ponto de vista ambiental, as fontes renováveis e a mobilidade elétrica reduzem a poluição. E as próprias usinas de carvão podem ser convertidas em uma ótica da economia circular. E a lei tem as sustentabilidades sociais. Novas formas de trabalho vão surgir, poderão empregar pessoas que antes trabalhavam no setor termoelétrico, por exemplo. É importante que a transição energética seja pensada de forma inclusiva e não deixe ninguém para trás. No Brasil, cabe mobilizar, aqui no Brasil temos esforços na produção e distribuição de energia proveniente de fontes renováveis e geração distribuída. E aí, no pé de tudo isso, tem a questão da eficiência energética, né? De processos, de equipamentos que tem que ser buscadas, tem que ser objetivo. Uma das principais rotas, né, que a gente tem aí, que o Brasil aí lidera, né, é a questão dos benefícios do uso de biocombustíveis na matriz energética brasileira. São diversos, os quais podem ser observados aqui, a gente vê na esfera econômica, social e ambiental. A ausência de biocombustíveis, por exemplo, se a gente não tivesse biocombustíveis, a nossa segurança energética está baseada no fornecimento desses biocombustíveis. Senão a gente vai ter que importar combustíveis análogos, ou seja, a gente vai precisar importar gasolina, vai precisar importar diesel, né, que isso já ocorre. Então, os pontos-chave para o incremento de fontes renováveis, no contexto da bioenergia, passa pela redução da emissão de carbono, de metano, perdão, também que é outro, do CO2, emissão de CO2, metano, e gerar energia a partir de recuperação térmica. Hoje nós temos muitos locais, muitos setores industriais que têm a recuperação térmica que pode ser feita e que, na verdade, também precisa de política industrial que possa alavancar isso. Isso tudo também tem a questão do saneamento que está chegando, né, para a saúde pública, eliminando componentes nocivos e contaminantes de resíduos urbanos. Nós temos todo o plano de saneamento do país, que, pelo que se coloca, tende a ganhar força à medida que tem um marco regulatório e, de uma forma geral, né, vai proteger toda a população e, creio eu, de forma eficiente e trazendo todo, ninguém ficando para trás. Isso a gente pensa, a bioenergia e a eficiência energética serão realmente, no meu ponto de vista, pontes, né? Vamos fazer essas ligações, vão ajudar demais para que o nosso país possa atingir os objetivos que serão pactuados, que foram pactuados começaram a ser pactuados a partir de Paris. Mauro, em relação à COP26 realizada recentemente, o que você observou sobre o tratamento do tema da transição energética, seja nos compromissos ou nos assuntos debatidos? No âmbito da COP26, as deliberações, né, chegaram aí ao fim no último dia 13, em Glasgow, né, um dia após o seu encerramento previsto. Quais foram as principais indicações para a transição energética mundial? Veja bem, as deliberações que saem da COP, que saíram das discussões da COP, ela quer ser um compromisso global, né, que tenta refletir um delicado equilíbrio entre os interesses e aspirações de quase 200 países, de forma a reger os esforços globais contra as mudanças climáticas, e buscar meios e indicar meios para uma transição energética compatível àquele 1,5 grau que se quer abater até 2030 lá. Outra coisa importante que saiu, que vai ajudar países em desenvolvimento, é a promessa de fornecer 100 bilhões de dólares anuais para dos países desenvolvidos para os em desenvolvimento. Isso foi reafirmado na COP e a gente espera que isso realmente torne-se realidade e que possa ajudar a alavancar o processo, né, de transição energética nos países pobres. Ainda na COP26, né, em relação à transição energética, os países são incentivados a fortalecer suas reduções de emissões em um amplo programa energético, que seja alinhado às suas NDCs, que vem lá do Acordo de Paris. Agora, uma coisa muito importante que ocorreu na COP26, a meu juízo, é exatamente a finalização do livro de regras de Paris. Chegou-se a um acordo lá
lá, né, sobre as normas fundamentais relacionadas ao artigo 6º, sobre os mercados de carbono. Feito isso, o Acordo de Paris torna-se operacional, né? Então, nós vamos ter um mercado de carbono, começam-se as regras balizadoras para esse mercado. Isso vai significar o quê? O estabelecimento de métricas que poderão ser métricas específicas, né? E deverão ser compulsórias, de forma que cada país possa efetivamente aprovar que reduziu emissões de CO2, de metano, frente a vis-a-vis aí o que cada um se manifestou falar. Não chegar só lá na frente, numa outra COP, e se colocar de novo as metas, mas sem os compromissos. Ou seja, esse artigo 6º, ele realmente vai dar as bases para que o mercado de carbono global se feche, sabe? Realmente vira um business, vira mercado, para que isso possa alavancar a economia global como um todo, né? Tem um jornalista investigativo, René Pereira, que fez lá uns cálculos dizendo que a demanda de petróleo até 2050 terá que cair 75% para que o compromisso desses países que fizeram seus NDC possa atingir o objetivo. Por outro lado, a agência internacional estima que a demanda de petróleo no mundo deveria cair 24 milhões de barris dia até 2050. No mundo em transformação, que a sustentabilidade cada vez ganha mais relevância, o futuro do petróleo tem se colocado em xeque, porque é muito petróleo que tem que ser diminuído. Então, os esforços também deverão ser igualmente grandiosos no caminho da descarbonização e das medidas para limitar o crescimento global, como lá rezado lá no Acordo de Paris. Assim, nesse contexto, né, a transição energética vai depender de países e empresas, governos e empresas. Outra coisa, na transição energética deverão ocorrer financiamentos desses principais players que hoje exploram energia fóssil, tá? Então, não vai acabar depois da manhã. Isso aí tudo vai ocorrer de forma paulatina. Um cenário aqui vislumbrado, né, da COP26 para o Brasil, né, 3 eixos que eu digo sempre. Um é as emissões de CO2, emissões de metano e o desmatamento. O desmatamento é alguma coisa legal, é alguma coisa que não é difícil. Isso aí depende muito do governo, da atividade de fiscalização e melhorias, inovação na pecuária. Isso tudo está aí na ordem do dia. Agora, a questão do CO2 e do metano, nós precisamos de medidas específicas, né? E a contribuição de toda a sociedade. E veja bem, eu acho que tudo isso vai ocorrer, isso de forma global. A COP26 mostra isso nos seus resultados, né, nas suas deliberações, que a transição energética virá sim e de modo gradual para todos. Grande abraço, Mauro, e até a próxima. E agradecemos então ao nosso colunista Mauro Berni pela participação em nosso podcast ABTCP Revista Papel em Minutos. E convidamos a todas e a todos para acessar o artigo completo do Mauro da coluna Biomassa e Energia Renovável em opapeldigital.org.br. E aproveitando o gancho do assunto, nesse mês, todas as atenções estiveram voltadas à COP26. E mais que isso, muito bem representadas. No artigo assinado pelo embaixador José Carlos da Fonseca Júnior, também diretor executivo da IBA para o papel deste mês, intitulado Sob os olhares atentos de uma sociedade global, o executivo trata das suas percepções durante o evento, o qual ele esteve presente em Glasgow, na Escócia. Em seu texto, o embaixador destaca que as lideranças se juntaram e a sociedade civil e organizações privadas estiveram unidas em uma verdadeira concertação pelo clima. Cerca de 30 mil pessoas lá estavam em busca de caminhos possíveis para um futuro sustentável do planeta. Citando os compromissos anunciados, mencionados ao decorrer do artigo, ao final ele diz que o Brasil agora tem uma lição de casa desafiadora. Conversamos então com o embaixador e pedimos para que ele também concedesse algumas palavras sobre o assunto aos nossos ouvintes. Como muitos acompanharam, né, nós fomos, não só nós, o Brasil esteve muito bem representado lá. Eu acho que havia uma certa preocupação de que o governo brasileiro, que é quem negocia, né, o Acordo de Paris, havia uma espécie de preocupação de que o governo brasileiro chegasse talvez intimidado ou tímido lá com um perfil mais baixo na hora da negociação e que se aquilo acontecesse, a sociedade estaria ali para dizer, epa, vamos aqui, o Brasil é uma potência agroambiental, ninguém pode fugir dessa realidade
e nós estamos aqui para provar como, né? Então, felizmente, estávamos lá, nós e diversos outros setores da economia brasileira, batendo bumbo, né? Cacarejando para mostrar o que nós somos, o que nós fazemos, como fazemos, por que nós temos o diferencial que temos, porque o Brasil é essa potência agroambiental. Felizmente, porém, nós fomos surpreendidos. Assim, o governo, há que ser reconhecido isso, surpreendeu a todos ao chegar lá, não mais com a postura de timidez, mas se associando a iniciativas que não poderiam prosperar se não tivesse acreditado, e prosperariam com grande dificuldade se não tivesse a presença do Brasil. Estou me referindo à adesão do Brasil à Declaração de Florestas, à adesão do Brasil à iniciativa sobre redução de emissões de gás metano. Estou me referindo aos movimentos que o Brasil anunciou na chegada a Glasgow de redução das metas intermediárias da nossa NDC, né? Antecipando 2030 para 2028 o fim do desmatamento ilegal, e a própria confirmação daquilo que o presidente Bolsonaro havia anunciado naquela cúpula de Washington em abril, que era a antecipação em 10 anos, de 2060 para 2050, da nossa meta nacional de neutralidade de carbono, né? Então, graças àquilo, aquele bom início, aquele início com o pé direito, surpreendendo até aos mais céticos, o Brasil teve uma participação de relativa importância e participou efetivamente da superação dos impasses que vinham se arrastando nos últimos anos, sobretudo para que fosse aprovado o famoso artigo 6 do Acordo de Paris, que é onde se estabelece a criação de um mercado global regulado de créditos de carbono. Esse foi um avanço importante que merece ser saudado. Evidentemente que ali se estabelece as grandes regras de um acordo de um mercado de carbono, mas agora, nos próximos meses, haverá um desdobramento na fase de regulamentação daquilo. Outras questões importantes que estavam em debate lá em Glasgow não tiveram um avanço tão expressivo, principalmente na agenda do financiamento da transição climática, né? Um compromisso assumido pelos países envolvidos de proverem aí montante a partir de 2020 de 100 bilhões de dólares por ano para financiar, sobretudo os países mais pobres, a fazerem a sua transição energética e ambiental, etc., para a economia de baixo carbono, mas numa promessa que nunca se efetivou. Então, esse tema, havia uma grande expectativa de que ele agora avançasse de maneira mais concreta, mas não saiu ainda do plano mais declaratório e retórico, né? Que não enche o bolso de ninguém. Então, essa é a luta que vai ter que continuar existindo. O ano que está se encerrando foi um ano muito pródigo, justamente nesses temas da sustentabilidade. Nós tivemos, em março, abriu a cúpula do clima lá dos Estados Unidos, em Washington, né? Nós tivemos agora a COP26, tivemos a COP15 da biodiversidade, COP26 em Glasgow do clima, a COP15 da biodiversidade foi na China, e tivemos aqui no Brasil a realização lá em Belém do Pará do Fórum Mundial de Bioeconomia, pela primeira vez fora da Finlândia. Tudo isso mostra o seguinte, meus caros amigos, assim, nós do setor de florestas plantadas, das atividades de base florestal, nós estamos claramente do lado certo dessa discussão. Nossos agradecimentos especiais, embaixador José Carlos da Fonseca Júnior, também diretor da IBA. E, queridos ouvintes, acessem o papeldigital.org.br para ler o artigo completo na edição de novembro da O Papel, que está nas bancas, ou melhor, a caminho das suas residências. E aproveita aqui também, ouvintes, para pedir para que enviem seus comentários para podcast@btcp.org.br. E vamos falar agora sobre o mercado de celulose e papel, que é o tema abordado na coluna Indicadores de Preços desta edição. O professor Carlos Baixa traz em sua análise sobre os meses de julho a outubro de 2021 que os preços da celulose caíram nos Estados Unidos e na China e ficaram estáveis na Europa. Já no mercado de papéis, no mês de novembro, completam-se 6 meses seguidos de estabilidade nos preços em reais dos papéis offset de cartão duplex nas vendas da grande indústria a grandes compradores. Contudo, em novembro, frente a outubro, haverá expressivas quedas nos preços em reais de papéis da linha marrom, também em nível de venda de grandes indústrias a grandes compradores. Prezado leitor, prezada leitora da revista O Papel.
No período de julho a outubro de 2021, nós temos presenciado cenários diferentes do comportamento dos preços internacionais em dólar norte-americano, das celuloses, tanto de fibra longa como de curta, que tem sistematicamente caído nos Estados Unidos e na China e, ao mesmo tempo, se mantém estáveis na Europa. Qual a razão desse comportamento diferenciado? Na Europa, nós temos estoques muito baixos de celulose, que apesar de estarem crescendo nos últimos 2 meses, ainda se mantém a níveis de 2017, quando historicamente se mantinham em baixo valor. Isso justifica a manutenção do preço em dólar da celulose na Europa. E o que acontece na China e nos Estados Unidos? É uma pressão de compradores para manter esse preço de celulose caindo. E o que nós temos nos mercados de papéis? Uma tendência de alta, em especial na Europa, tanto de papel de imprimir e escrever como de kraftliners, e também de papelão na China. E no Brasil, o que temos? A tentativa dos fabricantes de celulose de cobrar o preço lista praticado na Europa, de $1.140, que é bem mais alto do que o produto posto na China. Por isso que se acredita que no mercado interno haja descontos significativos, ainda que não divulgado pelos fabricantes. Boa leitura da nossa coluna. Quer entender mais sobre o que está acontecendo no mercado? Confiram as páginas verdes da edição que trazem mês a mês o cenário e as perspectivas dos segmentos de aparas, papéis tixo, papelão ondulado e estatísticas macroeconômicas. Vale dizer, queridos ouvintes, que a coluna de Márcio Funchal sobre como está a confiança do empresário industrial brasileiro traz este mês informações extremamente relevantes sobre o processo de tomada de decisão das empresas no futuro. E entre outros artigos, não poderíamos deixar de mencionar a coluna Liderança, que aborda o tema deployment e como não falhar na implantação da estratégia da empresa. E ajudando a entender melhor o seu potencial profissional, a coluna Carreiras e Oportunidades ajudará a identificar se a voz na sua cabeça ajuda ou atrapalha. E aí, Thaís, como está a sua? Recomendamos aos ouvintes ainda a leitura da coluna Zé Pacel, que nessa edição fala sobre a forma de garantir a confiabilidade de dados nas instituições e a importância de laboratórios ou organismos acreditados. E vamos em frente, caros ouvintes, com o nosso podcast, a BTCP Revista o Papel em Minutos, a voz da indústria de celulose e papel, pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. Nosso terceiro e último bloco desse podcast, o Papel em Minutos, traz para vocês algumas das principais notícias do nosso radar. Contaremos ainda com a participação da advogada Regiane Esturilho e teremos também outros conteúdos especiais do papel deste mês, como o Fórum Mundial de Bioeconomia. Além disso, vamos trazer um trecho da participação de André Arantes, da BO Paper, no ABTCP Talks, o programa de entrevistas da ABTCP com líderes do setor. Claro, como não pode faltar, fecharemos com nossos agradecimentos aos ouvintes e aos anunciantes da edição impressa da Revista o Papel de novembro. Começando então com os destaques de algumas notícias da coluna Radar, a Empapel lançou o seu Anuário Estatístico de 2020, traçando um registro do cenário enfrentado pelo segmento de papelão ondulado durante o período da pandemia do novo coronavírus. O anuário traz em seu balanço que no ano de 2020, o mercado interno se manteve aquecido e a procura continuou alta, sobretudo em relação à indústria de bens essenciais. No primeiro semestre, foram registrados recordes de produção que se mantiveram ao longo de todo o ano, resultando em um crescimento para o ano de 2020, de janeiro a dezembro, de 5,5%. E entre os principais destaques de negócios e mercado, vamos falar da Andritz, que recebeu o pedido da Suzano para entregar tecnologias de ponta e com eficiência de recursos para todas as principais ilhas de processo na planta de produção de celulose e recuperação química para o seu projeto Cerrado, no município de Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul. O startup deste novo projeto está programado para o segundo semestre de 2024.
Outras notícias podem ser lidas na coluna Radar em opapeldigital.org.br. E agora, especialmente, Patrícia, vamos falar de um tema que tem deixado nossos ouvintes muito atentos e que já abordamos outras vezes em nossos podcasts e também por meio dos artigos do nosso colunista Pedro Vilas Boas na coluna NAP. Tratam-se dos tributos de PIS/COFINS que desoneraram um lado do setor e oneraram outro. Sim, Thaís, e com os comentários, então, da advogada Regiane Sturilho, nossa convidada do escritório Sturilho Advogados, a profissional detalhou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que admitiu o creditamento de PIS/COFINS na compra de sucata, desperdícios, resíduos ou aparas, com a possibilidade de reduzirem aproximadamente 9% a carga tributária de empresas que atuam no setor. Adiantamos que o artigo da advogada pode ser lido no site opapel.org.br sob o título Setor de celulose ganha crédito tributário graças à questão ambiental. Conversamos então com Regiane sobre qual foi o entendimento do STF que permitiu esse creditamento. O setor de celulose e papel ganhou o direito de se creditar de PIS e COFINS nas aquisições de aparas mediante a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal do artigo 47 da Lei 11.196 de 2005. O fundamento e justificativa foi que, ao proibir a utilização de créditos pelas adquirentes de aparas e permitir a utilização de créditos pelas empresas que utilizam matéria-prima in natura para a produção de papel e embalagens, a lei tributária estava prejudicando o meio ambiente, tornando mais onerosa a atividade por renovação ou reciclagem do que a atividade extrativa. Regiane, por outro lado, essa situação acabou onerando outra cadeia, a dos aparistas. O que você poderia comentar sobre essa situação? A decisão do Supremo Tribunal Federal, que garantiu a tomada de créditos de PIS e COFINS para as empresas que adquirem aparas e outros resíduos, acabou sim por onerar determinada parcela da cadeia produtiva em relação aos aparistas. Isso porque o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional também o artigo 48 da Lei 11.196 de 2005, que suspendia a incidência de PIS e COFINS na venda de aparas. Com a declaração da inconstitucionalidade, os tributos devem incidir nessas vendas. Porém, o setor onerado é representado por empresas que apuram o imposto de renda pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Não estão onerados os aparistas que atuam pelo regime do Simples. Regiane, muito obrigada então pelas suas reflexões aqui para os nossos ouvintes. E vamos em frente, falando agora um pouquinho de ABTCP Talks. Em seu segundo programa desta nova temporada, o entrevistado da última semana foi André Arantes, diretor-geral da BO Paper, que é nossa apoiadora no fornecimento de papel para impressão da revista. Arantes falou sobre tecnologia, gestão e os desafios para o setor de papel, como o know-how técnico dos profissionais, que permitem os ganhos de eficiência e competitividade para as empresas. A demanda por know-how técnico é tremenda. E muitas das vezes a gente tem bastante dificuldade de acessar profissionais que tenham essa amplitude que a gente deseja aqui para o nosso negócio. Porque, no final das contas, assim, o que acontece? O mundo, as nossas sociedades, cada vez mais dinâmicas. A velocidade das mudanças é cada vez maior. Então, você tem que ter uma capacidade de adaptação muito grande. Eu falo para o pessoal aqui na empresa, eu digo para eles, olha, a empresa é um organismo vivo. Uma hora ela está de um jeito, outra hora ela está de outro. Ela tem que ter essa fluidez para poder ir se adaptando às situações, né? E para você se adaptar, você precisa desenvolver conhecimento numa velocidade maior, né? E aí realmente que entra a figura do técnico, do engenheiro, da tecnologia em si. No mundo de papéis para comunicações, o nosso mantra aqui diário é o quê? Poxa, cada vez mais, porque é um segmento que sofre uma pressão, uma competição muito grande com a mídia eletrônica, então o que eu tenho que oferecer para o mercado? Eu tenho que oferecer um produto cada vez mais competitivo. Como que eu faço isso? Através de rendimento. Quando eu comecei a trabalhar na empresa 20 anos atrás, os impressos comerciais eram feitos em papéis de 65 gramas por metro quadrado. Hoje, nós acabamos de lançar um produto novo de 46 gramas por metro quadrado. Então, o mesmo peso, a mesma quantidade,
você imprime muito mais catálogo, por exemplo. Então, assim, mas como que você sai de 60 para 46? Poxa, muito know-how, muita tecnologia, muito aprendizado, muita coisa por trás disso, senão você simplesmente não consegue. Fechando nossas recomendações de leitura, vamos dizer que em outubro foi realizado, em Belém, no estado do Pará, o Fórum Mundial de Bioeconomia, reunindo centenas de especialistas, comunidade, autoridades governamentais, a fim de discutir avanços e os mecanismos para o futuro sustentável do planeta e da região. A reportagem traz os comentários dos participantes do evento, entre eles representantes do setor como a Andritz, a Klabin, a Suzano e a Valmet. O fórum antecedeu a COP26 e podemos afirmar que a matéria evidenciou os anseios de tais empresas. Então, caros ouvintes, vale conferir esta reportagem especial completa sobre o Fórum Mundial de Bioeconomia em opapeldigital.org.br. E essas, então, foram as nossas dicas e destaques da edição de novembro da revista O Papel. Exato, Patrícia. Por hora ficamos por aqui e aviso aos navegantes, ou melhor, aos ouvintes, que podem nos mandar notícias sobre suas empresas e carreiras para o e-mail podcast@abtcp.org.br. E por último, não menos importante, vamos aos agradecimentos aos anunciantes da revista Papel edição impressa de novembro de 2021. Mas antes, agradecemos a Valmet, que foi destaque como apoiadora deste podcast O Papel em Minutos de novembro. E vamos aos anunciantes, Patrícia. Vamos lá, Thaís. São eles: a Icava Fiber Technology, AFT, Aldin do Brasil Lotus Química, Andritz Fabric and Rolls, BO Paper Brasil, nossa apoiadora do papel edição impressa de novembro, Fiberlin Tecnologia, Imetami, Senai, Tequali e Valmet. Deixamos aqui aos nossos ouvintes a chamada para que não percam a próxima edição da Revista Papel, de dezembro, com destaque de capa para a indústria do futuro. Entendam como os pilares da transformação digital já vêm modificando o dia a dia operacional do setor de celulose e papel e descubram quais outros avanços devem se consolidar nos próximos anos. É isso mesmo, Thaís. Não percam, caros ouvintes, pois teremos entrevistas com grandes gurus da administração e também falaremos sobre os processos, não só a gestão. E assim, então, vamos deixando os nossos abraços a todos e a todas. E assim fechamos mais um podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, a voz da indústria de celulose e papel, pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. Muito obrigada.